Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando o Quintal. Ganhei duas plantas hoje. Esta aqui é uma metálica e eu perdi todas as minhas metálicas e eu falei que eu não ia cultivar mais porque aqui comigo, ao tempo, elas fungam e acaba... Eu preciso gastar muito para mantê-las vivas no verão. Então, eu falei que eu não ia ter mais pálida metálica, mas... eu ganhei essa aqui, ela tem uma arvoretinha muito linda, olha que coloração. E eu acho que eu vou deixar ela assim, porque ela tá bem antiga já, bem colorida, bem rústica, já nem parece mais uma metálica. Parece outro tipo de suculenta, as rosetas estão pequenas, então eu vou tentar deixar ela dessa forma aqui. O motivo pelo qual eu ganhei essas plantas não foi muito feliz, mas é, né? Eu vou cuidar dela. Esse aqui é um sedum burrito também. Perceba que ele está bem detonado. E eu trouxe eles na sacola, então quebrou bastante. Mas eu gosto muito dessa planta. Eu só tenho um vaso e eu escolhi essa, né? Eu nem pretendia fazer o replantio aqui gravando, mas eu resolvi gravar para registrar o momento, né, que eu recebi essas plantas. E perceba que ele está bem detonado, então eu vou cortar ele todo, né? Então ele quebrou bastante, mas ficou tudo na sacola, não tem problema, porque todo jeito eu ia replantar mesmo. E aí eu vou tirar essas hastes que são mais bonitinhas e vou fazer um vaso e depois eu replanto os toquinhos em outro local para poder dar mais mudas, porque eu quero vários vasos de sedum burrito em meia lua. Então vem comigo, começando aqui o primeiro replantio. Fazer o replantio, eu vou pegar só as partes lindas para poder colocar mais na frente e depois eu vou preenchendo com aquelas que não tem a ponteira. Então, as ponteiras dou prioridade para ficar na parte da frente do vaso, que aí elas vão crescer e já vão pendurar. E eu acho lindo quando elas formam as flores rosa na pontinha, gente, esse cedo é muito lindo. Eu acho que eu vi, foi lá no quintal da Zizi. Ela mostrou uns vasos assim na parede com sedum burrito, morganiano. Gente, estava a coisa mais linda. Então, depois disso, né, a gente sempre se inspira, né, nos jardins das pessoas. Então, me inspirei e por isso, quando eu fui convidada a pegar algumas suculentas, eu não pensei duas vezes, escolhi logo o sedum burrito para eu poder fazer esses vasos que tá aqui no meu pensamento. Eu vou ver se eu consigo uma parte do muro aqui para colocar. E aí, eu quero fazer. E eu já tenho um vaso também, né? Que tá lá esperando para replantar. Então, vou só adquirir mais vaso meia-lua para poder fazer. Sobre o assunto pelo qual, o motivo pelo qual eu peguei essas plantas, gente, eu falei que foi triste, né? Foi sim eu queria mais ver essa planta lá na casa, né, de onde eu peguei mesmo. Queria ver ela linda lá. Mas a pessoa estava doando por causa que não ia ter mais, não ia ter condições de cuidar. Então, essas plantas era da filha da senhora que faz academia comigo. A gente faz academia no posto de saúde. E ela já é bem idosa, então eu acho que ela não sei se ela não gosta ou se é porque ela não dá conta. Ela falou que é porque dá muito trabalho para ela. Então, morava só ela e a filha dela. A filha dela tinha 46 anos, faleceu com 46 anos. E ela ficou sozinha, gente. Então, é muito triste. Eu já tinha ido lá na casa dela antes, né? Porque ela vendia banana orgânica. Olha que linda, gente, a florzinha. E aí eu fui lá na casa dela uma vez e tava tão linda, gente. As suculentas todas comuns, mas eram todas lindas, suculentas antigas, rústica, né? Ao tempo, sol, chuva, bem coloridas. E aí eu voltei agora, ela me chamou lá, né? Ela falou assim que como eu gostava de suculentas e que eu cuidava bem das plantas, ela queria me dar das suculentas das suculentas da filha dela para mim. Aí eu fui, mas assim, eu tava a pé e aí eu só pude pegar dois vasos. Eu peguei o da metálica e esse de burrito. E aí eu falei pra ela não doar as plantas, que eu ia ajudar ela a cuidar, eu ia lá de vez em quando e eu ia fazer unir tudo em um vaso, as de sol
ia colocar, replantar as de sombra para ela, mas eu não sei, eu acho que na verdade ela queria mesmo era, talvez, né, pelo fato da lembrança, e eu acho que ela não queria mesmo mexer com suculenta. Então eu pude, quando eu fui dessa vez, eu pude perceber o quanto que as plantas mostram, né, como que as pessoas, acho que como não sei como dizer isso, mas a questão como que as pessoas da casa estão, né? Então, assim, quando as pessoas estão felizes, as plantas também estão lindas, quando as pessoas estão sadias, né? As plantas também ficam lindas, porque as pessoas cuidam. E aí ela me falou que a filha dela ficou, já tinha 5 anos já que estava em tratamento paliativo, mas a doença voltou mais agressiva e aí nos últimos tempos ela não conseguiu mais fazer nada né, foi só sofrimento e então as plantas ficaram de lado. E era só as duas, né? Então a mãe cuidando da filha e as plantas ficaram. Então as plantas sofreram bastante também. E aí ela acabou a beleza, né? Então ela não estava querendo mais ficar com as plantas e ela não estava querendo cuidar. Ela disse que por causa do trabalho, ainda estava dando muito trabalho, mas também ela não estava gostando do jeito que as plantas estavam. Antigamente, quando eu nem assim, eu não tinha tanto interesse assim por plantas. Eu achava bonito, mas assim, eu nem tinha planta em casa, eu trabalhava fora. Mas sempre quando eu passava perto de alguma casa que eu via as plantas murchas, eu não sei, eu sentia algo triste. Então, é, não pelo fato da planta estar murcha, mas sabe quando a gente sente uma energia assim, ruim? Eu achava algo ruim, algo triste. Então, através dessas plantas, eu pude perceber o porquê que eu sentia isso. Porque quando as plantas estão bonitas, é porque realmente está tudo bem naquela casa. E quando as plantas estão murchas, mal cuidadas, é porque tem algo de errado. Eu fiquei bem triste de ver as plantinhas todas órfãs. Embora a senhorinha estava cuidando assim no sentido de regar, ela não estava deixando de regar, mas ela nem sabia cuidar e nem também tinha força, nem tem força, né? Porque tinha uns vasos grandes, ela não tem força para poder mexer com esses vasos. Mas a vida é assim, né? Ela queria que eu trouxesse todas, que eu cuidasse de todas, né? Tinha Fantôme, tinha Sedum Bronze, Nus Bomberiano, que é um que eu gosto bastante. Mas, gente, eu pensei o seguinte, eu ia trazer e eu não tenho espaço para colocar. Então, o burrito, eu tenho um projeto, posso colocar em uma parte do muro, né? Colocar os vasos lá, vaso meia-lua, mas não dá para colocar muitos. Então, se eu fosse trazer, ia ser para tirar de um lugar para morrer outro lugar, né? Porque as suculentas elas precisam de locais adequados, locais com sol. Então, como eu não tinha, então não posso. E aí eu ia tirar a chance dela dar para outra pessoa né, que não tivesse tanta planta como eu já tenho. Então, por isso que eu não peguei só 2 vasos, mas eu vou cuidar bem desses aqui. E serão bem bonitos. Depois vocês verão como que ele vai ficar. Eu lembrei, foi de um filme que me contaram. Gente, eu já até pesquisei. Se vocês souber, já viu falar desse filme? Eu pesquisei na internet e eu não encontrei nada sobre. Mas uma pessoa me contou a história de que tinha assistido um filme chamado Coração Magoado. Alguém já viu esse filme? Eu não achei nada na internet sobre o filme Coração Magoado. Mas a pessoa contou que a história era a seguinte: uma mulher morava no apartamento e ela comprava muitas plantas. E aí ela chegava na floricultura, comprava a planta e levava para casa. Aí o dia que ela comprava a planta, aí ela colocava uma estrelinha lá no vaso. Aí ela ia comprando e deixando. Aí o dia que a planta morria, ela colocava uma cruzinha no vaso. Aí colocava a data. E aí ela todo dia ali nessa floricultura. Aí o dono da floricultura ficou tão encantado, né, por essa uma pessoa que gostava tanto de planta, todo dia ir comprar. E aí começaram a se conhecer, conversar e acabou apaixonando por ela.
Aí todo dia ela ia lá e comprava. Aí chegou um momento que ele quis conhecê-la, queria ir na casa dela para ver a quantidade de planta que ela tinha, porque o tanto de planta que ela comprava, ela deveria ter um jardim enorme, mas ela fazia o seguinte, ela comprava e colocava dentro do apartamento. Aí a planta durava o tempo que conseguia durar naquelas condições, sem rega e sem luminosidade, e aí a planta morria. Aí o dia que morria, ela colocava a cruzinha. Aí tá, aí um dia eles já não tinha como mais ela levitar, e aí ela já tinha comprado as plantas dele quase todas já, e aí ele resolveu ir, ela deixou. Aí ele chamou embaixo, aí ela falou que podia subir, né? Não tinha como ela fugir. E aí ela deixou ele entrar. Aí na hora que ele entrou, não tinha mais espaço no apartamento para colocar mais nada. Era só planta e todas estavam mortas. A maioria, só a última que ela tinha comprado que estavam vivas. E aí, na hora que ele viu aquilo, ele ficou muito entristecido de ver as plantinhas que ele cuidou com tanto carinho na floricultura dele, encontrar daquela forma, né? Então, elas já tinham um terraço, e todos os locais possíveis já estavam tomados de plantas todas mortas. Aí ele voltou para casa, né? Voltou para a floricultura. Ele ficou tão triste. É só mais ou menos, gente, um resumo da história que a pessoa me contou. Aí ele ficou tão triste que ele resolveu fechar a floricultura. Ele não teve mais ânimo, ele ficou tão depressivo que não teve mais ânimo de continuar, devido ao fato que ele viu, devido a ter visto aquela imagem, né, das plantas dele no apartamento, todas secas. E aí ele fechou a floricultura. Aí ela voltou na floricultura para poder comprar e chegou lá, as portas estavam fechadas. Aí ela pegou e colocou uma cruzinha na porta da floricultura, assim como ela fazia com todas as plantas que ela comprava. E de uma certa forma ela matava as plantas, porque ela não cuidava. E aí ela tinha colocado. Então no dia que ela comprou a primeira, esqueci desse detalhe. O dia que ela comprou a primeira planta, ela colocou uma estrelinha na porta da floricultura. E o dia que ela voltou lá para comprar e não conseguiu, que já estava fechado, ela colocou a cruzinha. Essa só foi só um resumo da história que me contaram e eu fiquei muito curiosa para ver esse filme, mas era coisa antiga, então assim, tem muitos filmes antigos, né, que a gente consegue ver pela internet, mas esse eu não consegui achar. E aí essa pessoa que me contou também, eu não tive mais contato com ela para perguntar como é que foi, porque ela falou que ela acho que ela tinha visto esse filme na época que locava fita em locadora e tal. E então é coisa bem antiga mesmo. E aí eu não consegui, não tem nada, não achei nada de registro. Mas eu fiquei muito interessada assim em ver como que era. Imagino que eu fiquei imaginando eu no lugar, eu fiquei me colocando no lugar do dono da floricultura, né, de ver uma situação dessa, porque as minhas plantas na época que eu vendia aqui em casa, agora eu não tô vendendo nem em casa mais. Na época que eu vendia, eu ficava triste quando a pessoa falava, levava a suculenta, que linda. Aí a pessoa falava assim: ah, aquela que eu comprei deu um bicho branco nelas e ela acabou morrendo. Então, o que que é o bicho branco? Imagina. O bicho branco, no caso, seria a cochonilha, né? Então, é as pessoas que não sabem cuidar e aí deixar as plantas morrerem por praga, né? Quando as pessoas têm experiência, elas não deixam as plantas morrerem por praga, não, faz qualquer coisa, só se não tiver jeito mesmo, né? Mas é muito raro qualquer de nós aqui que cuidamos de suculenta deixar uma suculenta morrer por causa de pulgão, por causa de cochonilhas, essas que são visíveis, né? Às vezes as de raiz, às vezes a gente não percebe, e então às vezes pode acontecer. Mas as visíveis que a gente está vendo, não é uma coisa que vai matar a planta, não. Se a gente cuidar, não mata, não. E aí eu ficava muito triste, saber que a planta saiu linda aqui e depois morreu por causa de uma coisinha básica, né? Que dava para ser cuidado até com água de detergente. Mas a pessoa não sabia, né? Não perguntava, porque às vezes quando alguém me mandava foto e falava, ah, que tá acontecendo isso? Aí eu falava o que a pessoa tinha que fazer. Mas essa não falou, não perguntou nada, né? Então,
E aí ela vinha sempre quando acabava. Aí teve uma também que ela morava no apartamento e ela pediu para fazer arranjo para ela e tal. E ela sempre chegava para comprar outro porque o arranjo dela tinha morrido. Eu falei, mas onde você tá colocando esses arranjos? Aí ela me mostrou foto, ela colocava no mesmo local que colocava os livros. Não batia sol nenhum. Aí a partir disso eu falava para ela, não coloque suculenta onde não pega nem um pouquinho de sol. Falava para ela qual planta que ela teria que colocar ali, né, no caso a jiboia. Mas ela queria suculenta, então para ela não tinha problema ela comprar o arranjo bonito, pôr lá, ficar uma semana e depois jogar fora e comprar de novo. Mas eu ficava triste por causa das plantas, que eu queria que as plantas ficassem bem, né? Por pelo menos, pelo menos 2 anos. Olha, já destrinchei aqui todo o vaso. Já cortei, tirei todas as ponteiras lindas. Agora já o resto vai ser só pra poder colocar pra brotar mesmo, né? Então esse aqui, ó, deu pra encher bastante o vaso. É um vasinho meia lua, mas ele é bem grandinho. E olha só, ele já as sementinhas, né? Eu falo sementinhas, as folhinhas são como sementinhas, porque brota bastante desse sedu. Aí aqui, esse esqueleto aqui, eu não vou jogar fora, eu vou replantar também, para poder brotar, né? Daqui a um tempo, vocês vão ver, eu vou ter vários vasos desses, olha que lindo que ficou. Gente, replante, poda, é tudo nas suculentas. Aqui a metálica que eu mostrei, eu mostrei no início do vídeo, lembra que ela era colorida? Eu deixei ela uma semana, gente, hoje que eu tô mexendo com ela, então ela perdeu a cor, que tava no local não tinha muito sol, e ela vivia onde tinha bastante sol. E olha o que tava acontecendo com ela, eu não ia plantar, eu ia só olhar como que tá as raízes, mas olha só, tá cheia de cochonilha de raiz, então eu vou ter que cortar ela, né, porque ela já não tá, também ela não tá com um tronco muito bonito. O formato dela está bonito, mas ao mexer aqui já caiu uma perninha aqui, então um galhinho. E olha só o que tinha. O galho tá com uma coisa preta, então provavelmente, olha, tá apodrecendo, gente. Então vou cortar tudo e mostro aqui pra vocês. Olha aí o que eu tive que fazer. Ó, mas o meu burrito tá lindo, né, gente? Esse burrito, gente, eu tô apaixonada com ser de um burrito em vaso meia-lua. O morganiano também fica bonito, mas o burrito, devido à questão aí das flores rosa na pontinha, o morganiano é da flor amarela, eu acho. Não me lembro, mas eu acho que é da flor amarela. Aqui, aqueles esqueletos, olha só, eu plantei aqui, renovei, né? Tirei a terra e coloquei eles de volta para poder brotar. Coloquei todos os talinhos, as folhinhas, algumas folhinhas. Então, quando brotar, vai encher esse vaso. E as metálicas, deu para colocar 3 em cada vaso. Dividi elas, né? Tinha 3, 6. Aí eu coloquei 3 em cada vaso. E vamos ver como é que ela vai ficar, né? Eu queria as arvoretinhas, que tava linda, mas não foi possível. Ela precisava mesmo de uma manutenção. E se eu não fizesse, eu ia perdê-la. Então, aqui eu pelo menos tenho uma chance de recuperá-la. Elas estão lindas, né? Apesar de que perdeu a cor. E as folhas... Opa! Ó quem tá aqui. A Nick. A Nick passou por mim, gente, já se borrachou aqui no chão. Ó, já tá muito calor. E ela já chegou e deitou aqui no cerâmica. Ela já cai dormindo. Pelo menos um vasinho desse eu vou proteger da chuva. Quando chegar a chuvarada, eu vou proteger. O outro eu vou deixar ao tempo para poder adaptar. Se, né, se ficar protegendo demais também, eu nunca vou ter planta adaptada. Nunca vou ter metálica adaptada. E como eu ia falando das folhinhas, eu vou jogando pelos vasos. Olha, cada vaso de planta eu vou jogando um monte. E depois, quando tiver brotada, grandinha, aí eu resgato. Essa é a minha única forma de fazer berçário, assim, que eu não deixo acontecer alguma coisa. Às vezes, quando eu faço separado, ou a gata vai lá e mexe, joga tudo pra fora, ou o sol queima. Então, eu prefiro fazer assim, ó, que eu coloquei dentro dos potinhos, mas tá debaixo aqui da sombra da planta, então não vai acontecer, não vai ter problema. E aí, eu vou jogar, cada vaso eu vou jogar. Esse aqui é o meu cedo morganiano. Eu quero mostrar aqui para vocês os detalhes, que eu não quero mais assim.
Aqui ele está na cuia completa. Gente, é muito pesado, então dá trabalho para poder cuidar disso aqui. E a gente não vê todos os lados, ó. Pra gente ver os lados, a gente tem que ficar rodando assim. E quando é vaso meia-lua, a gente já olha, já vê a beleza dele ali mesmo e tal. Não precisa ficar preocupado assim de encostar em alguma coisa, como que tá acontecendo com esse. Esse aqui que já faz tempo que eu ia replantar. Aí depois que eu mudei de ideia, que eu pensei em colocar tudo em vaso meia-lua, eu deixei ele aqui até eu comprar os vasos. E olha meu tapete persa que lindo que tá. E se você quiser me acompanhar o meu projeto de vaso meia-lua com Sidon Burrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!